E aí, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez conosco. Último domingo nós tivemos a realização da prova do concurso do TRF3, né? Foi domingo passado. Como a gente sempre faz aqui nos nossos cursos, a gente faz um comentário também depois da prova, assim que a banca lança o gabarito, para a gente poder fazer uma análise daquilo que a banca entendeu, se realmente aquilo está correto, está de acordo com a gramática ou de acordo com o que foi solicitado na prova. Vamos fazer um comentário aqui a respeito das 10 questões de língua portuguesa, né? Questões de português e também de interpretação, e a gente vai comentar depois no final também sobre o tema da redação, especificamente para esse concurso aí do técnico judiciário da área administrativa, TRF3, prova no último domingo. Se você não realizou essa prova e quer treinar, aproveitar esse vídeo aqui, então eu vou dar uma sugestão. Eu vou fazer a leitura do enunciado da questão, e você dá uma pausa no vídeo, se você quiser treinar, caso você não tenha feito a prova. Se você fez, acompanhe aqui os nossos comentários, tá bom? Vamos lá. Bom, já no início, o examinador, como de praxe, na maioria das bancas, a FCC não é diferente, a parte de conhecimentos gerais de língua portuguesa, ele coloca lá uma informação, né, para responder às questões de números 1 a 5, leia o texto abaixo. Então, um texto bem simples, um texto com 3 parágrafos, um texto bem curto. E já, primeiro questionamento aqui sobre advérbio. Primeira questão já versando sobre gramática. Normalmente eles pedem a parte interpretativa no começo, né? Aqui fizeram diferente. O uso do advérbio também, lá no terceiro parágrafo, direciona o terceiro parágrafo, implica 2 aspectos do texto. Bom, segundo a banca examinadora, né, você dá uma pausa no vídeo, se você quiser treinar aqui, e faz o seguinte, a gente vai voltar. Bom, aqui ó, no terceiro parágrafo, né, vejam que a questão versa sobre a palavra também, ele direciona o terceiro parágrafo. Se a gente voltar aqui, você vai ver que o terceiro parágrafo ele está aqui, e a palavra também está destacada aqui. Vou destacar para vocês aqui o também, né? Então, vamos fazer uma leitura aqui, ó. Quando dizem que a meditação é um dos pilares do estilo de vida saudável, não explicam devidamente sua importância. O próprio René Descartes, inspirador do título deste artigo e do cartesianismo, lançou uma obra chamada Meditações. Aí vem o termo que a banca examinadora questiona, né? Também não é explícito o risco do comodismo de entregar tudo que torna humana a nossa espécie a um dispositivo. E assim vai. Aqui nesse trecho já dá para entender esse advérbio, o que ele está fazendo, esse também. Está fazendo uma soma, né? Está somando aqui, ó. Então, a importância da meditação e o risco do comodismo. Então, esse advérbio, ele indica que esses 2 aspectos do texto estão mencionados a partir desse advérbio. E, de fato, é isso mesmo que acontece. Olha só na alternativa A. A importância da meditação e o risco do comodismo. Então, se a gente voltar aqui, a partir do também, você vai identificar exatamente isso aqui, ó. Então, não é explícito o risco do comodismo, e aqui a meditação, ele faz uma soma, então, entre o período anterior, que começa aqui no quando, e o período posterior, né, que vem aqui a partir do também. Então, correto aí o gabarito da banca examinadora, de fato é isso mesmo que acontece, tá? Questão 2. O elemento sublinhado ainda no século XVII, os filósofos iluministas ensinaram o valor do devaneio. Está lá no terceiro parágrafo isso, mas nem precisa voltar, né? Por quê? Porque a banca está fazendo uma pergunta sobre função sintática. Ó. Exerce a mesma função sintática daquele termo ou daquele sublinhado nas opções aí. Bom, primeiro nós precisamos identificar o que é uma função sintática. Quando se fala em função sintática, nós estamos aqui nos referindo aos elementos, né, aos elementos da oração. E esses elementos são os elementos essenciais, os elementos integrantes e os elementos acessórios. Então, nos essenciais, sujeito e predicado, integrante, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Nos elementos acessórios, os adjuntos, adnominal, adverbial, aposto, né? Depois nós temos o termo lá, o vocativo. Então, quando se fala, quando se menciona função sintática, nós estamos aí na análise sintática, nós estamos lá na parte da sintaxe. E essa parte da sintaxe diz respeito aos termos da oração. Então, para identificarmos aqui qual função sintática essa expressão
está exercendo aqui, nós temos que recorrer não a essa expressão, mas sim ao verbo. Né? O verbo é a palavra-chave. Eu sempre comento aí com os candidatos durante as aulas. Quando se fala em função sintática, eu quero descobrir a análise sintática do período, eu tenho que buscar o verbo primeiro. O verbo vai me dar essa informação. Se você observar o verbo da frase guia, ensinaram, vejam que esse verbo é conjugado pelos filósofos iluministas. Portanto, o que acontece? Tanto que esse verbo está concordando com o núcleo do sujeito aqui, né? Terceira pessoa do plural. Então, esse elemento exerce a função de sujeito, que está sendo conjugado pelo verbo ensinar aqui. Portanto, nós temos que procurar uma alternativa em que o termo destacado tem exatamente essa mesma função. E segundo a banca examinadora, a resposta correta é a letra C, de fato é mesmo, porque o verbo ativar aqui, não ativa a inteligência nem a razão. Se eu perguntar para esse verbo o que é que não ativa a inteligência nem a razão, ele vai responder que é a mecanização. Então, portanto, nós temos na frase guia o termo os filósofos iluministas exercendo a função sintática de sujeito e na letra C, opção C, a mecanização também exercendo essa mesma função. Portanto, resposta corretíssima, exatamente aí, letra C. Questão 3. No texto, a relação entre devaneio e existência é evidenciada pela, que é uma questão de interpretação. Se você fizer uma leitura simples do texto, você vai identificar que essa relação entre devaneio e existência é evidenciada pela defesa de que devanear é fundamental para a vida humana, pois é por meio dessa atividade que se constrói a identidade, se estabelece a conexão com o mundo. Se você voltar aqui no texto, a leitura do texto, até o último parágrafo, que a gente consegue identificar isso, né? Ele coloca aqui, só que a mecanização não ativa a inteligência, nem a razão, que são as ligas da vida e do real processo dos seres humanos. Ainda vem aqui, ainda, no século XVII, os filósofos iluministas ensinaram o valor do devaneio, né, na formação de pessoas com melhores decisões morais. O próprio título do texto, né, devaneio, logo existo, ele já faz com que você direcione a resposta para exatamente essa opção da letra B de bola. E se você fizer uma leitura mais aprofundada do texto, talvez perdendo aí 2 ou 3 minutos no máximo, você vai identificar que as outras respostas serão descartadas. Mas, de fato, a letra B tem a ver realmente com essa relação de devaneio. Questão 4 tem a ver com o sentido da palavra, né? Aqui não há muito segredo para responder esse tipo de questão, porque ele pergunta sobre o termo autoindulgência, que está lá no primeiro parágrafo, ele pode ser substituído sem prejuízo de sentido ao texto por, e aí numa questão de sentido, de significado, uma questão de sinônimo. E segundo o dicionário, até fiz uma verificação aqui do dicionário, autoindulgência, que significa uma tendência, né, a buscar desculpas para os seus próprios erros ou concordar com os seus próprios erros, tem como sinônimo a letra D de dado, que é autocomplacência. Inclusive o próprio dicionário, eu fiz uma pesquisa aqui, no próprio dicionário ele traz como sinônimo exatamente esse termo. Então, nitidamente a banca examinadora buscou isso lá no dicionário. Resposta da questão 4 correta aí. Questão 5. Ele dá um texto guia, né? A gente chama de texto guia, e ele predomina, aliás, ele faz a pergunta sobre uma figura de linguagem. Então, no texto guia diz assim: e o que é essa jornada, senão o próprio caminho do processo criativo, por onde estabelecemos nossa assinatura? E ele pergunta se predomina o texto acima, né, da seguinte figura de linguagem: antítese, anacoluto, hipérbole, metáfora ou personificação. Segundo a FCC, letra P de bola, e aqui eu vou trazer a explicação de cada uma delas para você identificar que realmente a letra D, aliás, a letra D de dado, né, e não B de bola. D de dado, a resposta da questão, a metáfora. O que é uma metáfora? Então, segundo a norma, a metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo conectivo de comparação, como por exemplo, como ou tal qual, ele fica implícito, né? Ele fica subentendido. Se você fizer a leitura aí, mais uma vez aí do trecho, que é e o que é essa jornada, senão o próprio caminho do processo criativo, você vê que realmente tem uma predominância aí de metáfora. Agora, para a gente eliminar as outras opções, a antítese é o contrário, né?
ela é o uso de termos e sentidos opostos, sentido contrário. Isso não é apresentado nesse trecho. O anacoluto é a mudança repentina na estrutura da frase. Não houve nenhuma mudança repentina total aí da estrutura do contexto. Então já eliminamos essa opção também. Hipérbole tem a ver com exagero. É uma figura de linguagem que corresponde ao exagero de uma ideia e ela é feita de forma intencional, né? Por exemplo, quando você diz assim, chorei rios de lágrimas, na verdade você não chorou rios de lágrimas, há uma hipérbole, um exagero. E por fim a personificação, também chamada de prosopopeia, que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos, né? Ou seres irracionais. Isso normalmente é muito colocado em textos poéticos, né? A casa estava viva, né? Por exemplo, né? O chão estava morto. Então você tem aí textos poéticos trazendo personificação. Então até por eliminação chegaríamos à resposta da questão. Na questão 6 ele traz um outro texto, é o Nascer da Terra, um texto com 3 parágrafos bem curtinho, né? Normalmente, provas de português da Fundação Carlos Chagas, os textos são longos, né? São desesperadores, então nesse caso não, foi um texto bem tranquilo. É uma questão sobre regência com o uso do pronome relativo, isso aí é exaustivamente comentado por todos nós, né? Aqui nas nossas aulas eu sempre comento que as bancas adoram esse tipo de questão. Olha a frase, ó. Quase todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras em que foram expressas. Substitui adequadamente a expressão sublinhada. Bom, aqui muito tranquila essa questão, não precisava nem fazer uma leitura mais aprofundada, porque se nós temos o que, né, que funciona como pronome relativo aqui, e ele faz a menção às escrituras, ao substantivo anteposto, aqui a gente tem uma preposição em, né? Se elas foram expressas em algum lugar, e esse lugar é que seria as escrituras. Então, essa preposição em aparecendo aqui obrigatoriamente por causa da regência do contexto, se você fizer a leitura das alternativas, você vai ver que na letra B não tem preposição em, na letra C não tem preposição em, é preposição de, na letra D nós também não temos a preposição em, e sim a preposição sobre, e a última opção, o pronome cujas, né, que fica completamente inadequado, né, já que ou eu uso o pronome cujas ou as quais, não pode colocar cujas quais. Portanto, até por eliminação, questão letra A, é uma questão muito simples, bem rápida de ser resolvida. Questão 7. A relação estabelecida pela oração subordinada, porquanto a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita, lá no segundo parágrafo, em relação à principal, oração subordinada e oração principal. Aqui ele está mencionando sobre o período composto por subordinação. Se a gente tem oração subordinada, é porque nós vamos ter oração principal. Ele está perguntando qual é a relação de sentido que há entre essas duas orações. Essa relação, por ser uma oração subordinada, ela é encontrada por meio de uma palavra-chave que é exatamente essa daqui, ó, que é uma conjunção. Essa conjunção, porquanto, ela, segundo a gramática, ela tem 2 sentidos, ela pode assumir 2 sentidos diferentes. Ela pode assumir o sentido de explicação ou o sentido de causa, dependendo do contexto em que foi empregado. Como nas opções nós não temos a opção explicação, vejam, ó, finalidade, comparação, causalidade, temporalidade e concessão. Não tem explicação. Então você já elimina essa opção. Sobra qual? Somente a causalidade. Então a conjunção porquanto, ela tem a função aí semântica, né, a função de sentido de causalidade. Uma questão também bem simples. Aí. Questão 8, aí já a questão voltando aí para a interpretação do texto bem curto, bem rápido de ser resolvido. O autor, ao discorrer sobre literatura, destaca como aspecto fundamental. O aspecto fundamental que está aí contido no texto, de acordo com o autor do texto, é encontrado aí na letra E, o impacto da literatura na formação da história, das ideias filosóficas e políticas. Essas palavras-chave você encontra, vou voltar aqui no texto, ó. Você encontra aqui no texto. No começo aqui, quando ele coloca aqui, ó, imaginar um mundo sem literatura, sentiria falta dos livros nos aviões, por exemplo, livrarias, bibliotecas, etc. Você vai encontrar, nesse contexto, como ele coloca aqui, no segundo parágrafo, ó, isso seria lamentável. Aqui já começa a responder a questão. Tudo isso seria lamentável, mas arranha a superfície, seria perdida a literatura, tá, a palavra-chave lá,
E se as histórias fossem contadas oralmente, né, não tivessem sido escritas, né, o mundo assim é quase impossível de imaginar. Com essas palavrinhas-chave aí nesse segundo parágrafo, nós conseguimos responder a questão aqui, que é o impacto da literatura na formação da história, também das ideias filosóficas e políticas. Questão 9. O principal contraste apresentado pelo autor decorre o contraste, né? O contraste ele decorre da diferença entre a escrita como forma de registro documental e a oralidade como meio de transmissão. No mesmo trecho aí que nós respondemos aí, no mesmo pedacinho aí respondeu a questão 8, também nós temos a 9. Tá aqui, ó. Ele começa aqui, ó. Tudo isso seria lamentável, mas arranha a superfície de que seria perdido da literatura nunca tivesse existido se as histórias não fossem contadas oralmente, está aqui a palavra-chave, e nunca tivessem sido escritas. Então aparece isso também nessa questão como opção de resposta, que é justamente a letra E. Então, muito simples, questão simples, fácil de responder. Por fim, questão 10, uma questão sobre classe de palavras, sobre análise morfológica. Livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra nas estantes no trecho acima. A classe gramatical da palavra sublinhada é um advérbio, uma conjunção, um adjetivo ou um verbo. Aqui é uma questão, gente, que dá para fazer por eliminação, né? Para ser um advérbio, ela teria que modificar o sentido de um outro advérbio ou de um adjetivo ou de um verbo. Fato que essa palavra sobra não está fazendo, não está atribuindo nenhuma circunstância, nem de modo, nem de intensidade, nem de dúvida, nem de certeza e assim por diante. Então, você já pode eliminar essa opção aqui. Ó. Segunda opção, conjunção. Não existe conjunção sobra, né? Elimina. Para ser adjetivo, teria que caracterizar algum substantivo, o que não está acontecendo aí na frase. E muito menos é um verbo, né? Porque ele não pode ser conjugado também. Então, só sobra a opção de substantivo, que é a resposta da questão. E aqui, para você identificar se é um substantivo, nós temos uma técnica que eu já até mostrei para vocês. Você pode jogar tudo fora, joga fora tudo que estiver antes da palavra que você quer saber e sobra nas estantes. E coloca um artigo anteposto. Ele está implícito. Então, quando você tem um artigo implícito ou explícito, ele é um determinante. Ele vai transformar a palavra pós-posta em um substantivo, como aconteceu aí. Essa é a última questão. Então, prova de português, não teve surpresa, tranquilo. A de redação, eles colocam aqui uma informação que inclusive consta no edital, e nessa informação ele traz lá no item 11.8, que é a prova de redação, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos de 20 e 30 linhas sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à redação. Essa perda de pontos, nós não sabemos quantos pontos o candidato vai perder, mas o fato é que você deve fazer uma redação entre 20 e 30 linhas. Conforme o de praxe, o que normalmente acontece, as bancas examinadoras, a AFCC não é diferente, ela traz aí um texto motivador, que é esse texto 1 aí, que menciona sobre dados do IBGE, e traz um segundo texto também mencionando sobre o etarismo, sobre um fenômeno social complexo aí da atualidade. E aí faz o questionamento, considerando as ideias apresentadas nos trechos, aí nos itens 1 e 2 dos textos motivadores, para você desenvolver um texto dissertativo. Dissertativo, então, você vai emitir aqui a sua opinião, sempre levando em consideração a terceira pessoa. Argumentativo significa dizer que você vai defender a sua tese, a gente já comentou sobre isso, e um tema bem simples, etarismo e os estigmas associados ao envelhecimento. Então, com esses dois textos motivadores e mais esse tema da redação curtíssimo aqui, uma redação tranquila também para você fazer. Tá? Só uma observação aqui, nós tivemos no edital a previsão de questões de redação oficial, mas não aconteceu isso. Então a banca examinadora optou por não fazer nenhum questionamento de redação oficial. Portanto, o edital apresentou esse assunto, mas não fez o questionamento sobre redação oficial na parte específica, fazendo questionamentos sobre outros assuntos da parte de direito, noções de direito e tal, mas não caiu aí nenhuma questão de redação oficial. É isso, fechou, gente. Obrigado aí pela atenção, espero ter-los ajudado com essa análise. Prova fácil, tranquila, parte de português, tranquila, não teve surpresas. O banco examinador acertou aí, de acordo com o que foi questionado,
estava no edital, tudo que foi questionado aqui, e também as alternativas corretas aí. Fechado? Valeu, gente. Abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.